Será que um simples hábito na casa de banho pode estar a colocar a sua vida em risco? Pense por um momento quantas vezes no último mês se sentiu frustrado, a fazer um esforço tremendo, para conseguir ir à casa de banho. A verdade é que muitos de nós, à medida que envelhecemos, começamos a normalizar certas dificuldades. Pensamos que são coisas da idade e que não há muito a fazer. Mas e se eu lhe dissesse que esse hábito tão comum, essa luta silenciosa que acontece nas quatro paredes da sua casa de banho, pode estar a aumentar o seu risco de um AVC, um acidente vascular cerebral, em impressionantes 300%, parece assustador. Não é. E é mesmo. É uma realidade dolorosa, a de se sentir preso, desconfortável, e depois descobrir que essa sensação de não conseguir pode ter consequências muito mais graves do que apenas o desconforto imediato. Essa dor na barriga, o inchaço, a sensação de peso. Tudo isso é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro perigo esconde-se por trás dessa força excessiva que por vezes fazemos. E que o nosso corpo, especialmente o nosso coração e vasos sanguíneos, simplesmente não consegue aguentar. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo neste hábito perigoso e desvendar não só porque ele é tão prejudicial, mas também como pode revertê-lo com mudanças simples e práticas. Não vamos falar de remédios complexos ou dietas impossíveis. Vamos falar de pequenas alterações que pode integrar no seu dia a dia, que farão uma enorme diferença na sua saúde e bem-estar. Desde os alimentos certos que o vão ajudar a ter um intestino feliz, até a forma como se senta na sanita, cada detalhe conta. Prepare-se para descobrir algo que o vai surpreender. Algo tão simples que vai questionar porque nunca ninguém lhe disse isto antes. Assista até ao fim para desvendar todos os segredos. Vamos começar por desvendar o hábito em questão. Aquele que, como mencionei, pode catapultar o seu risco de AVC em 300%. Estou a falar de fazer força para evacuar, de se esforçar excessivamente na casa de banho. Sabe? Aquela sensação de ter de empurrar com toda a sua energia, de prender a respiração, de sentir a pressão a subir na cabeça. É exatamente isso. Este é um problema incrivelmente comum, especialmente entre nós, os senhores, e muitas vezes é o resultado de uma obstipação crônica, ou seja, de ter um intestino preguiçoso, quando não conseguimos ir à casa de banho com regularidade. As fezes ficam mais duras e secas, tornando a sua passagem uma verdadeira provação. E é aí que entra o perigo. Quando fazemos força para evacuar, estamos a realizar o que os médicos chamam de manobra de Valsalva. O que acontece é que prendemos a respiração e contraímos os músculos abdominais com força. Isso faz com que a pressão dentro do nosso peito aumente de forma abrupta e significativa. Essa pressão elevada afeta o fluxo de sangue de e para o coração. Primeiro, o sangue não consegue voltar tão facilmente para o coração, o que faz com que a nossa pressão arterial caia por um breve momento. Mas, assim que relaxamos, o sangue volta ao coração com uma força tremenda, e a pressão arterial sobe a pique, muito rapidamente, para alguém com artérias já envelhecidas, talvez um pouco mais rígidas, ou com pequenas placas de gordura nas paredes. Este pico repentino de pressão é como um choque elétrico. Pode fazer com que um vaso sanguíneo frágil se rompa no cérebro, causando um AVC hemorrágico. Ou pode desalojar uma pequena placa que depois viaja até ao cérebro e bloqueia um vaso, causando um AVC isquêmico. Não é brincadeira. Meus amigos, e o pior é que muitos de nós fazemos isto sem sequer pensar nas consequências, apenas focados no alívio de finalmente conseguir ir à casa de banho.
Mas o que podemos fazer para evitar este hábito perigoso e garantir que o nosso intestino funciona como um relógio? Sem esforço, a primeira linha de defesa, e uma das mais eficazes, é a fibra. A fibra é a heroína esquecida da nossa dieta. Ela não é digerida pelo nosso corpo, mas passa pelo sistema digestivo, adicionando volume às fezes e tornando-as mais macias e fáceis de passar. Imagine que a fibra é como uma esponja que absorve água no intestino, criando um movimento suave e regular. Em Portugal, temos uma riqueza de alimentos ricos em fibra que são deliciosos e fáceis de incorporar nas nossas refeições diárias. Pense nos seus feijões, grão de bico, lentilhas, ervilhas, uma boa feijoada, umas lentilhas estufadas, um grão de bico com bacalhau. Não só são pratos tradicionais maravilhosos, como também são bombas de fibra. Não precisa de comer quilos, mas umas porções regulares já fazem uma grande diferença. Depois, há os vegetais de folha verde escura, como as couves, os brócolos, os espinafres. Adicione-os à sua sopa, a um refogado, ou coza-os para acompanhar o seu peixe ou carne. São versáteis e repletos de fibra. E não nos esqueçamos da fruta: maçãs, peras, laranjas, kiwis, bagas. Todas elas são fantásticas fontes de fibra, especialmente se as comer com a casca depois de bem lavadas. Claro, uma pera ao lanche, uma maçã depois do jantar, um sumo de laranja fresco pela manhã, mas o ideal é comer a fruta inteira para aproveitar toda a fibra. A aveia também é excelente. Pode começar o dia com uma papa de aveia, que é reconfortante e muito benéfica para o intestino. Uma dica importante: introduza a fibra na sua dieta gradualmente. Se de repente começar a comer muita fibra, pode sentir inchaço e gases. Aumente a quantidade aos poucos, dando tempo ao seu corpo para se adaptar. E, de mãos dadas com a fibra, vem a água. É fundamental, absolutamente fundamental, beber água suficiente. A fibra precisa de água para funcionar. Para absorver e amolecer as fezes, se comer muita fibra e não beber água, pode acabar por piorar a obstipação, porque a fibra vai formar uma massa densa e difícil de mover. Pense na água como o lubrificante que ajuda tudo a deslizar suavemente. Tente beber pelo menos 8 copos de água por dia. Não tem de ser água pura o tempo todo. Pode ser chá de ervas sem açúcar, ou água com uma rodela de limão para dar sabor. Mantenha sempre uma garrafa de água por perto. Beba um copo antes de cada refeição, outro antes de se deitar. Pequenos truques que o ajudam a manter-se hidratado. Lembre-se, a desidratação é uma causa muito comum de obstipação. E é algo que muitos de nós esquecemos, especialmente à medida que envelhecemos e a nossa sensação de sede diminui. Portanto, esteja atento e faça da hidratação uma prioridade diária. Agora que já falamos sobre a importância da fibra e da água para um trânsito intestinal saudável, que são a base para evitar o esforço excessivo na casa de banho, vamos aprofundar outras estratégias igualmente vitais para a sua saúde e bem-estar. Um intestino que funciona bem é a chave para evitar a necessidade de fazer força. E isso passa por uma combinação de fatores. Não apenas a alimentação. A atividade física é um desses fatores cruciais. E muitas vezes subestimada. Não estou a falar de correr maratonas ou levantar pesos pesados. Estou a falar de movimento. De qualquer tipo de movimento. Mesmo uma caminhada diária de 20 a 30 minutos pode fazer maravilhas pelo seu sistema digestivo. Pense assim: o movimento do seu corpo ajuda a estimular os músculos do seu intestino, o que, por sua vez, ajuda as fezes a moverem-se através do cólon. É como se estivesse a dar um empurrãozinho natural ao seu intestino. Se passa a maior parte do dia sentado, o seu intestino também fica sentado e preguiçoso. Caminhar,
fazer um pouco de jardinagem, subir e descer escadas, ou até mesmo dançar ao som da sua música preferida em casa. Qualquer atividade que o tire do sofá e o ponha a mexer é benéfica, se for possível. Caminhe na rua, apanhe um pouco de sol, que também é bom para a vitamina D e para o humor. Se o tempo não permitir, faça alguns alongamentos suaves ou caminhe dentro de casa. O importante é a consistência. Comece devagar e aumente gradualmente. O que o seu corpo permitir. Lembre-se, até a mais pequena caminhada é melhor do que nenhuma. Outro ponto que poucas pessoas consideram é a rotina. Sim, o seu intestino adora rotinas. Tentar ir à casa de banho à mesma hora todos os dias. De preferência logo pela manhã, depois de acordar ou depois do pequeno almoço. Pode treinar o seu intestino a ser mais regular. O nosso corpo tem um ritmo circadiano, e o sistema digestivo não é exceção. Ao criar um hábito, o seu corpo começa a antecipar e a preparar-se para a evacuação. Não tem de ser algo rígido e estressante, mas tentar sentar-se na sanita por uns 5 a 10 minutos, mesmo que não sinta vontade imediata. Pode ajudar a estimular o reflexo. Relaxe. Não force. Pode ler um livro, ouvir um podcast suave. O objetivo é criar um ambiente relaxado e dar ao seu corpo a oportunidade de fazer o que precisa. E falando em relaxar, a postura na sanita é incrivelmente importante e muitas vezes negligenciada. A anatomia do nosso corpo foi feita para a posição de cócoras para evacuar. Não para sentar a 90 graus como na maioria das sanitas modernas. Quando nos sentamos com os joelhos e as ancas no mesmo nível, o intestino fica um pouco dobrado, o que torna a passagem das fezes mais difícil. Se conseguir elevar os seus pés, mesmo que seja apenas com um pequeno banco ou um apoio, de modo que os seus joelhos fiquem mais altos do que as suas ancas, irá endireitar o seu cólon e facilitar muito a evacuação. É uma diferença surpreendente e imediata que pode sentir. Uma simples banqueta ou uns livros velhos podem servir para o efeito. Experimente e veja a diferença. Vai sentir menos necessidade de fazer força e uma evacuação mais completa e fácil. Por fim, mas não menos importante, preste atenção aos sinais do seu corpo. Muitas vezes, com a correria do dia a dia, ou por estarmos fora de casa, ignoramos a vontade de ir à casa de banho, mas segurar as fezes faz com que elas fiquem mais tempo no cólon, onde mais água é absorvida, tornando-as mais duras e difíceis de passar. Quando sentir a vontade, vá, não adie. O seu corpo está a dar-lhe um sinal importante. É como uma janela de oportunidade que não deve perder. A sua saúde intestinal também está ligada ao stress. Sim, o stress pode ter um impacto enorme na sua digestão, abrandando-a e contribuindo para a obstipação. Tente incorporar atividades relaxantes na sua rotina, como meditação, ouvir música calma, passar tempo na natureza ou simplesmente respirar fundo algumas vezes ao dia. O seu intestino e o seu coração vão agradecer. Lembre-se, cada um destes elementos, a fibra, a água, a atividade física, a rotina, a postura e ouvir o seu corpo, trabalham em conjunto para criar um sistema digestivo saudável e funcional. Não precisa de ser perfeito em tudo, mas cada pequena mudança que fizer é um passo gigantesco para reduzir o seu risco de AVC e melhorar a sua qualidade de vida. Viu como cada pequena peça se encaixa para formar um quadro completo de saúde intestinal. Falamos sobre a incrível importância da fibra na sua dieta. Não é apenas um aditivo, é um componente essencial para que as fezes tenham a consistência certa. Macias e fáceis de passar. Relembramos que os nossos queridos feijões, grão de bico, as couves
e a fruta que tanto gostamos. São verdadeiras minas de ouro em fibra. E, claro, a água, essa companheira silenciosa e vital, que trabalha lado a lado com a fibra, como o azeite que lubrifica as engrenagens, garantindo que tudo flua sem atritos, evitando que as fezes fiquem duras e secas. Mergulhamos também no poder do movimento. Não é preciso ser um atleta. Basta uma caminhada diária, uns alongamentos, ou até dançar na sala. O simples ato de mover o corpo ajuda a acordar o intestino, incentivando-o a trabalhar. Imagine o seu intestino como uma pequena máquina que precisa de ser impulsionada pelo movimento para funcionar corretamente. E a rotina. Aquele hábito simples de tentar ir à casa de banho à mesma hora todos os dias, transformando esse momento numa parte previsível e calma do seu dia, treinando o seu corpo a ser mais regular, sem pressas nem esforços. E não se esqueça da postura. É algo que poucos pensam, mas que faz uma diferença tremenda. Elevar os pés, mesmo que seja com um banquinho simples, muda o ângulo do seu intestino e facilita muito a evacuação. É um truque simples, mas poderoso, que pode poupá-lo de muito esforço desnecessário e, mais importante, de picos perigosos de pressão arterial. Por fim, mas não menos crucial, está a escuta atenta aos sinais do seu corpo. Não ignore aquela vontade. Não adie o que precisa de fazer. O seu corpo sabe o que faz e está a dar-lhe um aviso para agir no momento certo. E claro, lidar com o stress, porque a nossa mente e o nosso intestino estão intrinsecamente ligados. Lembre-se, meus amigos, que pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua saúde e felicidade. Não tente revolucionar a sua vida de um dia para o outro. Comece por uma coisa. Talvez beber mais um copo de água, ou adicionar uma porção de legumes ao almoço. Depois, adicione outra. Cada passo conta. A sua saúde é o seu bem mais precioso. E dar atenção a hábitos tão básicos como este é um investimento direto na sua longevidade e na sua qualidade de vida. Não guarde esta informação só para si. Se este vídeo o ajudou a entender melhor os riscos e as soluções, partilhe-o com os seus amigos e familiares. Há tanta gente que sofre em silêncio com a obstipação e que não faz ideia dos perigos associados. A sua partilha pode ser o primeiro passo para que alguém mude um hábito e salve a sua própria saúde. Deixe-me saber nos comentários qual destas dicas vai começar a aplicar primeiro. Ou se já tem alguma experiência com estes desafios. A sua partilha pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. E se gostou deste vídeo e achou a informação útil, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o canal para mais dicas de saúde e bem-estar. Estamos aqui para o ajudar a viver a sua melhor vida, em todas as idades, com mais energia, mais saúde e mais liberdade. Cuidar de si é o maior ato de amor que pode ter. Continue a inspirar-se, a aprender e a viver a sua melhor vida em todas as idades. Até já!